Então nós vamos falar sobre sementes de lágrimas. Quem não chorou ainda, quem não derramou alguma lágrima, algum tipo de lágrimas. Tem lágrimas que a gente derrama ou por dor, por um sofrimento físico, por uma dor emocional, por uma dor até mesmo espiritual, decepções, traições, enfim, são muitas as maneiras, as formas como nos sentimos muitas vezes e que nos leva a derramar lágrimas. E eu queria falar justamente sobre essas lágrimas, né? E nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que a palavra do Senhor fala para nós sobre lágrimas, né? Não sei qual é a sua situação hoje, não sei qual é o seu estado físico, o seu estado emocional, ou mesmo o seu estado espiritual. Eu só sei de uma coisa, que Deus está usando a minha vida e vai usar a minha vida para falar com você, viu? O texto que vamos ler está no livro dos Salmos, no Salmo 126, vamos ler 2 versículos, os versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas ou com lágrimas, com júbilo ou com cânticos de júbilo, irão colher ou irão cegar. Aquele que sai andando e chorando, enquanto leva a preciosa semente, voltará com cânticos de júbilo, com alegria, trazendo consigo os seus feixes ou os seus molhos. Então, olha que palavra tremenda, né? Essa que está aqui no livro dos Salmos. Quem falou isso, obviamente, foram os salmistas que falaram sobre esse momento. Mas eu queria falar para você um pouquinho, para que a gente pudesse entender melhor do assunto que estaremos abordando nessa noite, que são lágrimas, ou melhor, sementes de lágrimas. O Salmo 126 é o salmo que é chamado de salmo pós-cativeiro babilônico. Então, quando você começa lendo nos primeiros versículos, você vai ver que eles começam dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, né? Porque quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles falaram deste salmo, eles cantaram este salmo, né? Falaram que eles ficaram alegres, felizes, porque eles foram libertos do cativeiro babilônico. Então eles tinham gratidão no seu coração, porque agora eles não eram mais escravos e não viviam mais debaixo do jugo de Babilônia. Mas eles dizem, nós nos sentimos como alguém que está sonhando, alguém que acordou no meio da noite e teve um sonho de que voltávamos para Sião, voltávamos para Jerusalém, para nossa terra, ficamos felizes, né, com aquele sonho, mas na verdade era uma realidade. Aí depois eles começam a falar, então eles começam a dizer como é que eles se sentiam no cativeiro babilônico. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, né? Que é os versos 5 e 6, quando ele diz que os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, irão cegar, irão colher, né? Quem sai andando e chorando, mas sai semeando, voltará com alegria, com júbilo, trazendo os seus feixes. O que eles querem dizer? Que eles choraram muito quando estavam no cativeiro, porque devem ter sofrido muito, né? Sofreram bastante, porque ninguém é feliz quando você está ausente da sua família, da sua casa, da sua pátria, da sua nação, principalmente quando você está vivendo num ambiente contra a sua vontade, porque eles foram levados como escravos, como cativos. Eles não estavam por vontade própria, eles não estavam ali felizes, porque eles não foram com as próprias pernas, eles foram levados
escravizados, foram obrigados a deixar a sua pátria, sua nação, seus familiares, suas casas, seus bens, seus negócios, e foram para aquela terra contra a sua vontade. Então eles estavam ali muito tristes, e certamente, por isso que eles dizem isso, que eles falaram certamente, nós choramos muito naquele lugar. Nós choramos bastante. Quantas lágrimas nós derramamos naquela terra, nos lembrando de Sião, nos lembrando da nossa terra, nos lembrando da nossa pátria, nos lembrando da nossa nação. Choramos muitas vezes, derramamos muitas lágrimas. Mas é como se eles falassem, valeu a pena, porque nós continuamos semeando as nossas lágrimas, mas Deus ouviu a nossa lágrima, recebeu o nosso choro e entrou na nossa história, entrou na nossa vida e nos devolveu para a nossa cidade, para a nossa nação, para a nossa Sião. Então eu não sei, nessa noite, não sei qual é a sua lágrima, não sei qual é a causa da sua lágrima, mas eu sei de uma coisa, a sua lágrima tem poder de semente. Eu não sei qual é a razão, se é que você tem hoje chorado, se é que você tem uma lágrima, mas certamente, seja qual for, ela tem o poder da semente. O que é uma semente? Todos sabem que uma semente é algo que tem poder em si para germinar e para mudar a nossa história. Então vamos tirar o exemplo de Israel. A nação, ela foi levada como escrava, mas ela não parou de adorar, ela não parou de orar, ela mesmo estando em terra estranha, ela não parou de esperar, não perdeu sua fé, não perdeu suas expectativas, ela continuou esperando no seu Deus, ela continuou crendo que Deus poderia intervir na sua história e mudar a sua sorte. E é isso que a gente precisa ter. Amém? E Deus está usando a minha vida para dizer isso para você hoje. Creia que a sua sorte vai mudar em nome de Jesus. Haverá mudança. Vamos tirar o exemplo desse povo que mesmo em tempo de choro, no tempo de choro e no tempo de dor que eles estavam vivendo, eles não pararam de caminhar e nem pararam de semear. A mesma coisa eu falo para você hoje. Não pare de caminhar. Apesar da dor, do sofrimento, da dificuldade que você tem, não pare. Não pare de caminhar e não pare de semear, mesmo que sejam lágrimas de sementes, ou melhor, mesmo que sejam sementes de lágrimas. Não pare, continue, porque a sua dor, a sua semente, a sua lágrima tem poder de germinar o coração de Deus e trazer a resposta de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra em seu coração? Eu estou aqui para dizer isso para você. Então Israel não parou. Eles estão dizendo, nós continuamos chorando, caminhando, nós semeamos, mas não paramos de semear. E Deus nos ouviu. Então, o que nós vemos aqui é que o salmista está dizendo que nós podemos transformar as nossas lágrimas em esperança. Amém? Transforme suas lágrimas em esperança. Transforme suas lágrimas em fé. Transforme as suas lágrimas em expectativa de que Deus mudará a sua história, de que Deus mudará a sua vida, de que as coisas vão mudar para você, em nome de Jesus. Amém? É como se o salmista falasse, valeu a pena o choro, valeu a pena a dor, valeu a pena tudo. Nós continuamos, apesar da dor, continuamos crendo, continuamos esperando pela ação de Deus, mesmo na dor, e Deus moveu
ouviu a oração, ouviu a dor, e eles começaram a ter resposta, porque a colheita aqui é uma forma de dizer que quando você não desiste, apesar da sua dor, do seu sofrimento, você vai colher a resposta que você quer. Eu não sei qual é a resposta que você quer. Eu só sei que a insistência do povo de Israel, apesar da dor do cativeiro, do sofrimento, da vergonha que eles passaram, de tudo que eles viveram, do opróbrio que sofreram, eles não pararam de semear, eles não pararam de acreditar, eles não pararam de adorar, não pararam de orar, de servir a Deus, de serem fiel a Deus. E agora eles veem os frutos, por isso que ele diz, quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Agora eles trazem o resultado. Os feixes é a resposta, é o resultado de quando você não desiste. Eles usam a metáfora de um semeador. Às vezes o semeador sofre, às vezes o agricultor pena. Não sei se você é um agricultor, ou se você já foi, ou se conhece um agricultor. Mas meu pai era agricultor, e eu, quando criança, ajudava na agricultura. Deixa eu te dizer, eu e os meus irmãos ajudávamos na agricultura. E eu sei o quanto é pesado. Que às vezes o semeador nem sabe se vai colher, ele está semeando. Mas às vezes ele semeia em tempo de chuva, em tempo de sol causticante. Às vezes o solo não corresponde muito bem. Às vezes ele tem que ferir a mão porque ele tem que trabalhar com enxada, com coisas, com material pesado, com ferramentas pesadas para escavar o solo. Tudo isso é dolorido, tudo isso é um grande sofrimento. Mas sabe, quando chega a hora da colheita, quando chega a hora de ver resultado daquilo que você sacrificou, você tem prazer. É por isso que ele diz, quem sai andando e chorando enquanto está semeando, vai ser recompensado, porque ele vai voltar com os feixes, mas ele vai voltar com alegria, com felicidade, porque ele viu que teve resultado. Então, é assim que é servir a Deus e ser muito abençoado por Deus. Talvez você esteja chorando hoje, sofrendo hoje, semeando com dor, com sofrimento. Mas vou dizer uma coisa para você. Quando você começar a ver o fruto do seu trabalho, quando você começar a ver resultados do seu sacrifício, você vai dizer, valeu a pena. Porque só o fato de você ver o resultado do seu trabalho, só o fato de você ver aquilo que você está produzindo pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu choro, pela sua lágrima, pela sua dor, o resultado é suficiente para apagar o tempo da dor. É o que Israel está dizendo. Eles agora estão felizes porque o resultado que eles têm da sua fé, de manter a sua fé, a sua expectativa, a sua confiança em Deus, o resultado agora chama-se libertação. Eles são devolvidos para a sua terra natal. Eles são devolvidos para as suas famílias. Eles são devolvidos para a sua casa, para os seus negócios. Tem coisa melhor do que isso quando você está longe, quando você está sem expectativa, sem perspectiva de nada, e você receber uma palavra de Deus, você receber a ação sobrenatural de Deus, te devolvendo para aquilo que você perdeu, não tem nada melhor. Então, queridos, faça isso. Creia, busque a Deus, confie na palavra, mantenha a sua fé, seja indesistível. Está chorando, está sofrendo? Transforme sua dor, sua lágrima em alegria, em fé, em colheita, em semeadura. Toda semente de lágrima
de dor, de sofrimento, garante uma grande colheita. Então, creia nisso. A palavra diz que eles voltaram com alegria, eles foram devolvidos. E eu creio nisso, eu quero profetizar que a sua vida será assim. Você será devolvido, você será restituído. Nada melhor do que a restituição. Cada semente que você lança na terra, seja ela qual for, seja semente financeira, semente de fé, semente de investimento, qualquer coisa, de ajuda, de bondade, de misericórdia por outros, de benignidade, de generosidade, seja semente de dor, de sofrimento, mas você permanece fiel ao seu Deus. Toda semente, cada semente tem um destino definido. Amém? Creia nisso. Não existe semente que não tenha um destino, ou que já não venha com um destino definido. E o destino da semente, de toda semente, seja de lágrima ou de qualquer outra, o destino dela é germinar. O que é germinar? É produzir, é nascer, é frutificar. E esse destino já está com você em nome de Jesus. Tem uma frase que na verdade é um provérbio hebreu dos judeus. Eles dizem o seguinte: as lágrimas possuem uma força especial que derrete gelo e que aquece corações. Olha que palavra tremenda. Toda lágrima tem uma força especial para aquecer gelo, ou melhor, para derreter gelo e para aquecer corações. Então não sei qual é a tua lágrima, eu sei que ela tem poder. Se for para derreter o gelo, ela vai derreter. Se for para aquecer o coração aflito, que pode ser o seu, ou pode ser de alguém que você ama, de um familiar seu, vai ter poder para isso. Amém? Para dizer que nenhuma lágrima, seja ela qual for, seja de que natureza ou que causa for, nenhuma lágrima é desperdiçada ou é prejudicial. Amém? Ela tem poder. Então, eu te pergunto hoje, qual é o motivo da sua lágrima? O que te faz chorar? O que está te fazendo chorar hoje? Talvez você diga para mim: pastor, eu perdi alguém, perdi um ente querido, um familiar. Eu entendo a sua dor. Talvez você diga: eu perdi meu emprego, perdi meu salário. Eu perdi minha empresa nessa pandemia, eu perdi tudo, quebrou. Eu perdi uma grande amizade, eu perdi meu ministério. Eu perdi minha fé. Eu perdi as expectativas de dias melhores. Eu não acredito mais em mudança. Essa é a minha dor. Essa é minha lágrima. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Não perca a esperança. Deposite essa lágrima no gasofilácio de Deus. Deus muda a nossa história. E Ele vai mudar a sua. Amém? Ele vai mudar a sua, eu tenho certeza. É para isso que eu estou aqui, para dizer para você: Deus vai mudar a sua história. Acredita? Deus vai mudar a sua vida. Deus entrou na vida desse povo. Ficou 70 anos no cativeiro babilônico, sofrendo. Mas teve um fim. Teve um dia em que Deus disse: acabou, eu entro na história de vocês, eu os liberto e os devolvo para a sua possessão. E sabe, eles voltaram com colheita, felizes, alegres, porque Deus foi fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Creia nisso. Deus é fiel. Então aprenda a semear suas lágrimas. Semeia hoje. Quando você sair dessa live, diga: Deus, eu vou semear minhas lágrimas. Recebe-as como
semeadura, como sementes, e mude a minha história. Te dar 3 exemplos aqui importantes, muito bons. Primeiro, que eu chamo de lágrimas que mudam sentenças. Você sabia que a sua lágrima muda a sentença? Vamos ver as lágrimas de Davi. Está no Salmo 6. Salmo 6. Quero ler o verso 6 e o verso 9. Vamos ver as lágrimas de Davi. Peguei só 3 exemplos aqui para a gente falar para você. Estou cansado de tanto gemer, diz Davi. Todas as noites faço nadar o meu leito com as minhas lágrimas. Eu o alago. Olha, por que Davi estava chorando tanto? Por que Davi chorava tanto? Porque Davi tinha muitos inimigos. Davi tinha muitos adversários. E às vezes, Davi tinha que chorar sozinho no seu leito. Sabe por quê? Davi era rei. E ele, como rei, tinha que passar uma imagem daquele homem forte. Sabe qual é? Daquela pessoa imbatível, daquela pessoa firme, rígida, daquela pessoa que não se abate por nada. Era atacado durante o dia, era pressionado de todos os lados, mas à noite ele ia para o seu leito, e lá ele estava sozinho, e ele diz aqui, estou cansado de tanto gemer, todas as noites eu nado no meu leito, porque de tantas lágrimas eu o alago, eu o encho. Davi não podia chorar no público, não podia chorar e não podia falar como ele estava se sentindo, porque ele era o rei. Todo mundo olhava para o rei, todo mundo olha para o rei, para o líder, para aquela pessoa que é forte, para o chefe da família muitas vezes, e vê que ele é forte, o filho que olha para o pai, e aquele pai precisa ser forte diante do filho, porque o filho sempre o vê como o herói. Ele não pode fraquejar. É o líder que é atacado de todos os lados. É um presidente da república que é atacado de todos os lados, mas o cara tem que ir para botar a cara de que é forte. Mas você não sabe o que se passa no leito da dor, do sofrimento. Isso acontece com todo mundo. É o pastor, é o líder, que às vezes está muito forte diante da igreja, da congregação, mas lá no seu leito ele chora. Ele está como Davi. Mas isso é válido. Por quê? Porque as nossas lágrimas são sementes. Se elas são legítimas, se elas são de dor, de sofrimento, mas você chora diante de Deus e você faz como Davi fez, sabe o que acontece? Você tem a mesma resposta que Davi. Olha o que diz o verso 9 do Salmo 6. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolheu a minha oração. Que coisa maravilhosa! É a resposta. Davi diz, poxa, valeu a pena, eu abri meu coração, eu chorei várias noites, eu sofri, eu gemia de dor, por sentir o que eu estava sentindo, que ninguém mais podia sentir, e eu não podia passar a imagem de um líder fraquejado. Mas eu chorei para Deus, eu clamei ao meu Deus, Deus ouviu o meu clamor, ouviu a minha oração, Deus viu as minhas lágrimas. Então as lágrimas, e ele diz aqui, Deus mudou a história. Entende? Como Deus é maravilhoso. Então Davi mudou a história, mudou a sentença que havia sobre a sua vida. Então suas lágrimas, elas têm muito poder. Suas lágrimas têm graça, têm unção. Suas lágrimas podem muito. Suas lágrimas
são sementes que podem mudar completamente a sua história e a sua vida. Viu? Não desperdice suas sementes de lágrimas. Mantenha-as firmes diante de Deus. O outro exemplo aqui são as lágrimas de Esther. Esther, capítulo 8, verso 3. Quero ler aqui para você. Falou mais Esther perante o rei, e então lançou-se aos seus pés, e com lágrimas Esther implorou que o rei revogasse o seu decreto, que era a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia empreendido contra os judeus. O rei reverteu a sentença. Então o texto está dizendo aqui que Esther se lançou aos pés do rei. Suas lágrimas derreteram o coração do rei. Ele mudou o decreto, ele mudou a sentença que havia de morte contra os judeus. Deixa eu te dizer uma coisa. Lágrimas têm poder, lágrimas são sementes, sementes que mudam decretos. Lágrimas também são moedas, moedas que mudam, pagam dívida e mudam situações. Vamos entender a palavra, vamos receber a palavra. Eu não sei o que falaram para você sobre dor, sobre lágrima. Não chore, para de chorar, você não tem que chorar por isso. Chore sim, chore sim. Porque de vez em quando a gente está sofrendo, quando temos amargura no coração, a gente começa a chorar, aí vem alguém e chega com a gente, abraça e diz, não chora, supera, para de chorar, não. Se você quer chorar, chore sim, é seu dever chorar. A Bíblia está dizendo que chora. Esther chorou, Davi chorou. E essas pessoas são referência para nós. Pelo menos para mim são. E creio que é para você também. Por que Esther está chorando? Porque Esther sabia que havia um decreto para o extermínio de todos os judeus. Ela nem chora pela sua vida, ela chora pelos outros. Como é que você se sente quando você sente, ou quando você ouve, melhor dizendo, você ouve que há uma sentença de morte para você, para sua família, que há extermínio para tudo, que vai acabar tudo? Como é que você se sente? Então Esther estava assim, sentindo seu coração, estava machucado, ela estava com dor no seu espírito, na sua alma, dizendo, estou chorando. E ela foi para os pés do rei. É hora de você entrar aos pés de Deus, sabe? Rega os pés de Deus com as suas lágrimas, com a sua oração, com o seu clamor, com a sinceridade do seu coração. Tem uma ocasião na Bíblia em que Jesus estava na casa de um certo homem, um ex-leproso chamado Simão. Ele recepcionou Jesus em casa. E a Bíblia diz que no meio do jantar, daquela festa, Maria Madalena, a ex-prostituta, entrou e começou a regar os pés de Jesus com lágrimas. Você lembra desse episódio? E enxugava as lágrimas com o próprio cabelo. Você viu? E o Simão olha para a mulher e diz, julga a mulher na sua mente e julga o próprio Jesus. Porque ele pensa, se esse cara realmente fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma prostituta. Aí Jesus diz assim, ô Simão, por que você está julgando essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você nem lavou os meus pés,
e nem me ungiu com óleo, que era obrigação. Toda pessoa que recebia alguém, uma visita em sua casa, tinha que botar água na porta para lavar os pés, era costume, tradição. Para lavar os pés do convidado e ungia o convidado com óleo. Isso era uma atitude de honra. Mas o Simão não fez isso com Jesus. Então Jesus diz, quando eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés e nem tampouco me ungiu com óleo. Essa mulher, no entanto, desde que eu cheguei aqui, ela está regando os meus pés, lavando os meus pés com a sua própria lágrima, enxugando com os seus cabelos. Aí o Senhor diz assim, sabe, ô Simão, por que ela está fazendo isso? Porque nessa hora eu vou ministrar perdão para essa mulher, e eu já ministrei perdão para ela, porque ela devia muito, ela era muito pecadora, ela tinha muito débito com Deus. A dívida dela era imensa, mas ela foi perdoada, e quem muito se perdoa, se ama muito. Quem é muito perdoado por alguma coisa que fez, tem gratidão e tem amor no coração. Então as lágrimas têm efeito que movem o coração de Deus. Não importa o nível da sua dor, se for de sofrimento, se for de doença, se for de enfermidade, de perda, seja do que for, de uma necessidade, de uma crise que está maior do que você. Chore, leve isso para Deus, semeie isso no altar de Deus. E saiba de uma coisa, Deus vai te ouvir. Deus vai mudar sua história. Deus vai mudar sua vida. Deus vai mudar o seu destino. Creia nisso. Creia nisso. Eu creio muito nisso. É a palavra. Esther mudou o decreto que havia contra o seu povo. E a última semente de lágrima que eu quero falar para você é a de Jó. Jó 16, 20. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Você tem amigos que zombam de você? Que já zombaram de você? Será que são amigos mesmos? Eu acho que não são. Porque o verdadeiro amigo chora conosco quando estamos em necessidade. O amigo ri quando você sorri, chora quando você chora. Esse é o amigo. Mas Jó está dizendo aqui, os meus amigos zombam de mim. E ele diz, quando eu vejo isso, os meus olhos se desfazem em lágrimas, mas eu me desfaço diante de Deus. Eu levo a dor do meu coração de ser desprezado e zombado pelos meus amigos, e eu levo a dor do meu coração, estou interpretando Jó, viu? Eu levo a dor do meu coração, do desprezo que eu estou sofrendo, da crise que eu estou vivendo, da situação que eu estou vivendo, da realidade que eu estou vivendo, e Jó estava no meio das cinzas, literalmente. Ele diz, mas eu levo para o meu Deus. Eu desfaço os meus olhos em lágrimas, mas diante de Deus. Eu não choro diante dos meus amigos. Eu não choro diante das pessoas que zombam de mim. Mas eu choro diante do meu Deus. Vê mais uma vez aqui, Jó igual Davi. Davi se mostrava forte diante de todos, mas ia para o seu leito chorar o que estava sentindo, ia regar o seu leito com as suas lágrimas. É isso que precisamos entender. E é o que Jó está dizendo. Jó está dizendo, eu não choro diante dos homens, mas eu me desfaço em lágrimas diante do meu Deus.
E Deus mudou a história de Jó, todo mundo sabe disso. Todo mundo conhece a história. Entende? Então, suas lágrimas podem mudar decretos, suas lágrimas podem mudar a realidade. Qual é a sua realidade hoje? As suas lágrimas podem mudar a sua realidade, mudaram a realidade de Jó. A realidade de Jó é que ele estava no meio das cinzas e estava sendo vítima de zombaria dos seus amigos. Mas as lágrimas de Jó, diante de Deus, mudou a história, a sorte, a vida de Jó. Entende? É o que eu estou dizendo para você. Deus vai mudar a sua sorte, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração. Se tem que chorar, chore. Se tem que derramar suas lágrimas, faça, não retenha suas lágrimas. Chore. Mas chore diante do seu Deus. Chore na presença do seu Deus. Derrame suas lágrimas na presença do seu Deus. E Ele mudará a sua sorte. Ele mudará a sua vida. Tem inimigos? Chore na presença do seu Deus. Tem dívidas? Chore na presença do seu Deus. Tem um credor na sua porta te cobrando? É maior do que você? Chore na presença do seu Deus. Estão zombando de você? Chore na presença do seu Deus. Vá para a presença do seu Deus. Ele te entende. Ele te compreende. E Ele vai mudar a sua sorte. Amém? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Quem na sua caminhada vai chorando, mas vai semeando, voltará com alegria, com festa, trazendo o resultado que é a sua colheita. Vale a pena semear suas lágrimas. Vale a pena. Então receba essa palavra em seu coração.